Olá, hoje a gente mergulha em Jeremias capítulo 15. É um capítulo assim intenso, sabe? Um diálogo direto entre Deus e o profeta. E o cenário é pesado. Julgamento para Judá. Vamos ver como a decisão firme de Deus bate de frente com a angústia pessoal de Jeremias. A abertura nossa, já chega com tudo. Deus fala que nem Moisés nem Samuel conseguiriam mudar a decisão dele sobre Judá. Que peso isso tem, né? Uhum, Logo esses dois, exato. Mencionar Moisés e Samuel, que foram, assim, intercessores gigantes na história, né? Isso sublinha que o julgamento era final, irrevogável. Se nem a intercessão deles, que foi tão poderosa antes, adiantaria agora, então a situação era vista como sem remédio mesmo. e por quê? O texto deixa claro, né? Sim, sim. Os pecados graves lá do tempo do rei Manassés, que parecem ter sido um ponto de virada. E, claro, a teimosia do povo, né? Rejeição atrás de rejeição. A paciência divina tinha um limite ali. E a descrição do castigo, nossa, é muito gráfica. Não é algo vago, fala de destinos bem específicos. Morte por peste, espada, fome, cativeiro. Isso. E ainda aqueles quatro destruidores, a espada, os cães, as aves, os animais selvagens, é uma imagem de destruição completa, total. Assustador. Parece que não tem para onde correr. Pois é, a linguagem quer mostrar justamente isso, a severidade e a abrangência. O povo ia virar objeto de horror. Deus fala que não teria mais compaixão. Menciona até usar uma pá de joeirar, sabe? Para separar tudo. E um número de viúvas imenso, mais que a areia do mar. É muito forte. E aquela inversão da ordem natural, a mãe de 7 filhos desfalecendo, o sol se pondo ao meio-dia. Uau! Sim, tudo para pintar esse quadro de fim catastrófico mesmo. Uma consequência direta, né, da recusa em ouvir. Ok, esse é o lado da nação. Mas aí, no meio disso tudo, vem o lamento pessoal de Jeremias, lá no versículo 10. Ai de mim, minha mãe. Ele se sente amaldiçoado por todo mundo, um homem de briga, mesmo dizendo que não fez mal, que não emprestou nem tomou emprestado. É a solidão do profeta, né? É impressionante a honestidade dele, a forma crua como ele fala com Deus, ali do versículo 15 em diante. Ele não se segura, ele pede justiça, lembra a Deus que foi fiel, que se alegrou com a palavra divina, que se isolou por causa de Deus. Aham. Mas aí ele contrasta isso com a dor dele, que não passa, a ferida incurável. Chega a questionar Deus, né? Comparando ele a um ribeiro enganoso, uma fonte que falha. Que coragem para falar assim com Deus, né? Mesmo na dor. Exato, isso não é falta de fé, pelo contrário, é uma fé tão real, tão visceral, que permite essa luta, essa exposição da dor sem filtro, mostra o peso que era ser profeta naquele momento. E como Deus responde a essa acusação tão direta? A resposta de Deus a partir do 19 também é bem direta. Primeiro, tem uma condição para restaurar Jeremias. Qual seria? Arrependimento, voltar para Deus e usar palavras preciosas, não inúteis. E uma ordem, o povo que se volte para ele, não o contrário. Manter a linha, né? Sem ceder. Entendi. Uma firmeza ali. Mas tem promessa também, né? Tem, e isso é crucial. É uma promessa de livramento pessoal para Jeremias. Isso contrasta muito com o destino da nação. Deus promete fazer dele um muro de bronze fortificado. O povo lutaria contra ele, mas não venceria. Por quê? Porque Deus estaria com ele para resgatar, para salvar. Uau! Das mãos dos maus, dos tiranos. É um reforço do cuidado de Deus com o servo fiel, mesmo no meio de um julgamento tão grande. Separa o mensageiro da mensagem rejeitada. Então, o capítulo termina com essa tensão forte, né? O juízo para a nação, que parece inevitável, e ao mesmo tempo essa jornada pessoal do profeta, a honestidade dele e a promessa de proteção divina só para ele. Exatamente. Fica essa coisa para a gente pensar como que a gente equilibra a soberania de Deus nesse julgamento, a responsabilidade humana que levou até ali e o sofrimento de um indivíduo fiel como Jeremias, pego no meio de tudo. E talvez para nós hoje o que a luta de Jeremias ensina sobre manter a fé no meio da crise, sabe? Quando parece que Deus está em silêncio ou quando as ações dele são difíceis de entender.